Quem não quer reconhecimento? Isso aí todo mundo quer. Sempre se quis. Aliás, o ser humano é feito disso. A sociedade é feita disso. Aí você imagina essa gente toda que não tinha cidadania política, nem cidadania, nenhum tipo de cidadania, gente que não tem nada na vida e que, de repente, encontra esse lugar. É que nem a pessoa que está na miséria, na desgraça, sem dinheiro, sem emprego, sem amor, sem esperança, caminhando na rua, encontra uma plaquinha dizendo: entre que Deus vai te salvar agora aqui nessa igreja. Como tem espalhadas aí por todas as cidades, né? Você encontra aquela plaquinha que, nossa, agora eu vou me salvar. Óbvio que nós entendemos a pessoa que entra nessa conversa, né, que aceita esse chamado, porque ela está desesperada. Mas a mesma coisa nas redes sociais. A pessoa não existe, ela não tem nada que diga para ela que ela importa para alguém. Às vezes é aquilo que antigamente, né, vocês lembram da expressão Zé Mané, Zé Ninguém, João Ninguém? Sim. Então, isso é uma expressão muito antiga. A pessoa que não tinha qualificação nenhuma, reconhecimento nenhum, poder nenhum. Uma pessoa descapitalizada, se vocês pensarem bem, né? Não tem poder econômico, não tem poder educacional, não tem poder social, ela não tem capital nenhum. Capital educacional, social, político, financeiro, não tem nada. Às vezes a pessoa nem tem capital estético, que é uma coisa que está todo mundo correndo atrás também, né? Todo mundo melhorando o cabelo, arrumando um estilo, né? Todo mundo fazendo uma tatuagem, todo mundo pintando a unha de vermelho, todo mundo fazendo alguma coisa para se melhorar, porque capital estético também é um jogo na sociedade do espetáculo, que a gente estava falando no começo, né? Mas tem uma coisa, eu queria trazer uma premissa aqui para a mesa para a gente discutir. É o seguinte: você sempre traz esses exemplos de rede social ou mesmo ou seja, você associa o capitalismo a todas essas figuras, né? De você ter um problema de segregação. Eu queria saber o seguinte, pegando 1984, do Orwell, ele propõe uma análise de uma sociedade que não se importa em falar em direita ou esquerda. Ele fala sobre uma sociedade totalitária. Isso tem a ver, isso que você acabou de dizer, tem a ver com o espectro político de direita ou de esquerda? A gente pode aplicar para os dois lados? Então, eu acho que nós começamos no Brasil a falar de direita e esquerda faz o quê? Que isso ficou forte em nós faz, sei lá, 10 anos, vai. Acho que desde 2013, na verdade, né? O que já está envelhecendo, né? O pessoal está falando conservador e progressista. Pois é, então. E por que a gente está mudando a nomenclatura? A gente está melhorando a nomenclatura também para talvez sair dessa polarização que meio que foi criada, meio que se criou, enfim. Eu lembro bem de 2013, para mim foi um ano muito marcante, aquelas jornadas de junho foi muito marcante, né? Aquele acontecimento todo. Eu lembro muito também porque em 2014 criou-se o MBL, Movimento Brasil Livre, que foi muito... foi um movimento de agitação fascista muito importante aqui no Brasil e continua ainda tentando ser, né? Bom, mas eu nunca gostei muito dessa terminologia direita e esquerda. Até porque, como que eu olho as coisas? Eu olho para o capitalismo, vendo o capitalismo como uma derivação do patriarcado. Então, para mim, o que tem antes é o patriarcado. Depois, ele faz aparecer, historicamente, o capitalismo. Tanto que o feudalismo já era patriarcal. Então, quando surge o capitalismo, naquela passagem ali, na Europa, pelo menos a Renascença, o que nos toca, porque é a época das invasões, que lá na Europa eles chamam de descobrimento, que a gente chama de invasão aqui, né? Mas é esse período assim, do começo da invasão, nesse lugar onde a gente vive hoje, nós aqui, e que é um lugar que deriva de uma colonização pesadíssima, com genocídio dos povos que aqui viviam, que foram depois chamados de povos indígenas, né? A partir daquela associação com a Índia, né? E com a loucura com o delírio mesmo do Cristóvão Colombo, né? Porque vocês, assim, eu tenho um livro sobre isso, aliás, que chama Complexo de Vira-Lata, que tem um capítulo que é sobre o Complexo de Colombo, que é esse negócio da pessoa chegar, digamos, é uma espécie de síndrome, né? Chegar, olhar para os outros que ele não conhece, a língua dos outros que ele não entende, o jeito de viver dos outros que ele também não entende, e começar a usar
as suas categorias, o seu pensamento, a sua visão de mundo para explicar aquelas pessoas, sem nunca abrir, digamos, para a alteridade, né? Aliás, porque não se tem justamente a dimensão da alteridade que a gente tem que ter na cabeça da gente para lidar com as outras pessoas. Bom, então... Mas assim, também eram pessoas que cruzavam oceanos em 1500, né? Então, sim, não dá para se esperar um nível de consciência e conhecimento global que temos hoje. Só para também, né, não parecer que, né, é uma obra pronta, assim. Pô, o cara... Tá, mas aí se você... Era maluco mesmo. O cara era atravessar maluco. um oceano que tinha os krakens ainda, não sabia que hoje, né? O oceano é até que seguro, Não, era uma loucura. Tudo bem que o Cristóvão Colombo era um... O Cristóvão Colombo era um pobre coitado, na verdade. Ele era um daqueles, assim, empresários de si que queria ganhar uma grana, que foi esquecido. Abriram uma canonização para ele lá no Vaticano. Assim, sabe aquela coisa que fica na gaveta e ninguém mais dá bola? O coitado não conseguiu nem royalties da grande, entre aspas, descoberta Cabral dele. também, né? Foi esquecido. Então, esses caras, pois é. Só que eles ficaram na história, né? E isso aí criou narrativas perturbadoras.